Aqui é a Carol. E aqui é a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast! Gente, eu queria começar agradecendo os nossos parceiros, Fábrica de Bolo Valzira, que mandam um bolinho tão delicioso pra gente compartilhar aqui com as nossas convidadas, fazer uma bagunça com o pessoal daqui do estúdio. E também a Gra, que sempre deixa a gente muito maravilhosa, cuida do nosso cabelo, da nossa imagem. Então, muito obrigada. A gente vai deixar o arroba deles aqui também na descrição do vídeo. Gente, esse episódio tá muito especial, tá? Sabe por quê? Porque hoje, de verdade, vocês vão aprender a gastar esse dinheiro. Vão parar de gastar dinheiro à toa não, né? ou não. Ou vão ver que a gente tá fazendo tudo errado. Então, a gente tá com uma convidada muito especial. A gente queria trazer muito uma mulher aí com essa... Falar sobre saúde financeira, porque isso faz parte da saúde também da mulher, né? Então, a gente está com a Natália aqui hoje. Ela é formada em gestão empresarial e é diretora operacional da empresa Impacto Gestão Empresarial. Então, ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui hoje sobre essa questão de saúde financeira. Mas, Natália, primeiro quero te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te ter aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com essa questão da gestão empresarial. Como é que você entrou nesse mundo, né? É um mundo que a gente sabe que é muito masculino, né? Sim. Então, ter uma mulher é muito legal, é uma honra, né? É você nos representar aí como mulheres. E como é que você entrou nessa área aí? Conta um pouquinho pra gente. Então, gente... Como falado, né? Meu nome é Natália, eu tenho 27 anos. De vez em quando eu esqueço, 27, 28, de vez em quando dá um bug na cabeça. Piora. A minha primeira formação, né? Eu comecei com um técnico de enfermagem, depois eu comecei a fazer estágio nos hospitais federais da vida, entendi que não era minha praia, amo de mar, mas não era isso que eu quero. A gente entende. A gente entende. E aí eu fui fazer a faculdade de gestão hospitalar, que foi a primeira formação. A minha primeira formação foi, acho que, onde eu me defini realmente como líder. Foi a maior experiência que eu tive. Graças ao bom Deus, eu tive uma pessoa, né, uma mulher, a Raquel. Ela é minha inspiração como líder para delegar uma equipe. E no meio do caminho, a minha família... minha mãe sempre foi manicure, meu pai era caudeleiro, trabalharam a vida inteira. O meu irmão começou a montar uma empresa e as coisas foram dando certo, foram evoluindo e eles estavam precisando de pessoas para trabalhar. E aí foi um momento em que a gente se depara entre o nosso desejo e vontade e aquilo que vai nos proporcionar uma vida financeira ou uma vida realmente melhor. E aí eu saí do meu trabalho e aí eu fui trabalhar junto com meu irmão e foi onde tudo começou, né? A gente tinha um escritório muito pequeno, começamos de cliente a cliente, um a um. Nosso trabalho era consultoria financeira para pessoa física e pessoa jurídica. E as pessoas falam, Natália, o que é isso? Consultoria financeira tem a ver com consignado? Como é isso? Não. Consultoria financeira literalmente é administração, controle e auditoria. Tanto para pessoas que recebem salário mínimo, CLT, quanto também para empresários, que muitas das vezes o empresário foca tão grande internamente na parte operacional e esquece o lugar dele. O lugar dele é ser espelho, é inspirar as pessoas e literalmente trazer novos negócios para dentro da empresa. Então a gente começou a atuar nessa área e aí foi onde tudo começou, foi onde mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e é um pouco disso tudo. Caraca, que legal. Muito mesmo. Eu acho que essas histórias são sempre muito inspiradoras pra gente, né? É óbvio que a parte técnica e o conteúdo técnico, que inclusive a gente também vai abordar aqui, é muito importante, mas eu acho que quando a gente fala da nossa história, a gente também se conecta, né? Sim. Com outras pessoas. Só nesse meio tempo aqui, a gente já viu que você também é da saúde, já foi técnica de enfermagem e já não se via mais nesse lugar e que tá tudo bem mudar a rota, né? Certo. Com a gente também foi assim e hoje a gente acaba sendo muito feliz do que talvez a vida que a gente imaginasse lá atrás. Então, eu acho que a tua história é muito bonita. Inicia já, né, esse podcast aqui com a tua história que é muito bonita, porque a gente começa dando esse primeiro olhar pra mulher. Tá tudo bem mudar, tá tudo bem você buscar aquilo que você quer, que você acredita que na tua vida vai fazer sentido agora e que a gente pode ser muito feliz, né? Exato. E aí, Natália, eu queria te perguntar uma coisa. Quais são os desafios que você acha que as mulheres têm com essa parte financeira, né? Existe muito tabu ainda de... a gente vem historicamente, né, de mulheres que dependem muito financeiramente dos maridos. Hoje em dia a gente tem visto mudar esse cenário, mas a gente sabe que ainda tem muitos desafios para a mulher nessa parte financeira. Quais são os principais aí que você consegue enxergar? Então, eu digo que sim.
independente do século, estarmos em século XXI, muita coisa mudou para a mulher, garantimos nossos direitos, mas há uma diferença clara entre homens e mulheres no mercado de trabalho, principalmente quando a gente vai falar de finanças. Se a gente for falar aqui sobre inspirações, pessoas que falam, exemplo, a minha área financeira, a gente tem muito poucas. E segundo, quando a gente vai olhar isso para a mulher, a gente sempre olha a mulher como uma pessoa que vai administrar o dinheiro. O homem vai ser o provedor e a mulher vai administrar a finança, vai administrar aquilo ali tudo. E aí se desencadeia, se a gente for falar isso sobre vários assuntos, até assuntos mesmo de uma questão de jurídico, uma questão processual, mas falando especificamente sobre financeiro, é comprovado, né, cientificamente, principalmente nas pesquisas de 2023, que 88% da população, as mulheres, estão na parte de administração do seu lar. Entretanto, quando a gente vai olhar para o mercado de trabalho, há uma diferença desenfreada entre o salário de um homem e de uma mulher que faz a mesma função. Segundo, que a mulher também já tem as suas barreiras e não deveriam acontecer, hoje está mudando, que é a questão que, quando a gente vai olhar uma empresa, geralmente tem mais homens do que mulheres, porque geralmente as mulheres têm filhos, as mulheres precisam se assentar do mercado, de trabalho e outras coisas, enfim. Não é fácil. Se eu for parar aqui para falar, eu tenho diversas experiências de reuniões ou então até mesmo clientes que a gente precisou desligar. Eu digo que às vezes a gente tem que desligar alguns clientes quando eles não respeitam, não estou dizendo a mulher, mas quando eles não respeitam o ser humano. Nesse quesito. Exemplo, a gente já teve fatos, né, antes da pandemia, que um cliente ele só queria ser atendido pelo Felipe, porque ele achava que o nosso time de mulheres também não teriam capacidade de atender ele. Capacidade gente. Não está em sexo, gente. Sim. Capacidade está no servir e ser técnico. Claro. Então, foi um cliente que a gente demitiu. E, às vezes, a gente vai ter que demitir algum cliente Sim. por não respeitar princípios básicos. Então, assim, há muita diferença. Nós estamos lutando, nós estamos constituindo, né? Tomando parte de um espaço, mas assim, há suas lutas e há literalmente diferença. Caramba. E eu acho que tem que ter um posicionamento muito forte também para falar isso, né? A gente não quer mais trabalhar com você porque você não respeita os princípios que a gente acredita. Mas eu acho que quando você quebra princípios, você deixa de viver os processos. Acho que quando uma empresa ela precisa deixar muito claro sua missão, visão e valores. Eu entendo que a maioria das pessoas no mercado de trabalho dizem que o cliente sempre tem razão. Não, gente. Nem sempre o cliente tem razão. Sim. Se ele quer o meu serviço, ele tem que entender que ele está comprando, não é só as pessoas que estão na minha empresa, ele está comprando a minha empresa. Nós Sim. temos ética. Se você não faz parte da nossa visão como empresa, ou então, vou dar um exemplo. Eu quero contratar minha consultoria financeira, mas você não quer organização financeira. Então, o que você está fazendo ali? Entendeu? Então, tem clientes que às vezes você vai indo 1 ano, 5 meses, 6 meses, e a pessoa não quer. Por isso que eu falo que, assim, saber o que quer dentro do mercado de trabalho, principalmente falar de finanças, vai dizer muito sobre a característica da empresa. Cara, você quer mudança? Você quer literalmente ter uma vida financeira saudável? Vamos junto. A gente vai mudar todo o modelo. Por isso que a gente fala que, como empresa, o nosso modelo é personalizado. Por quê? Porque a gente tem um grupo que é 24 horas. Se o cliente quiser mandar mensagem 8 horas da noite, 10 horas da noite, se alguém do meu time estiver lá, vai responder. Eu respondo às vezes. Mas se a gente dá sempre opções e a pessoa nunca se adapta ou ela quer que a gente se adapte, não tem como. Não dá pra gente inventar uma roda. Quer, né? Ela não quer. Exatamente. E você percebe que as mulheres têm uma dificuldade também de abordar o assunto das finanças? Talvez, assim, você tem bastante conhecimento sobre isso. Com as suas amigas, talvez com pessoas próximas a você, ou talvez ali dentro dos empresários. Não sei se você tem muitas empresárias mulheres, por exemplo, na sua empresa, porque talvez as mulheres não estejam tão inseridas nesse contexto. Você percebe que a mulher tem dificuldade de falar de finanças, de falar de dinheiro, de falar disso? Então, eu acredito que as mulheres não têm dificuldade de falar de finanças. É porque elas administram e fazem tantas coisas ao mesmo tempo que, na verdade, quando a mulher para poder falar sobre o assunto finanças, ela está descontando alguma coisa que ela não fala. Por isso que a gente tem alguns preceitos. Exemplo, consultoria pessoa física. Você é casado? A consultoria não é só com você, é com a sua família. Sim. Inclui a sua mulher e seu marido. E às vezes eu falo que eu não faço consultoria, eu faço terapia primeiro e depois eu faço consultoria. Por quê? Porque a mulher, muitas das vezes, desconta no cartão de crédito, desconta nela mesmo as frustrações ou as conversas difíceis que ela
deixa de ter. Conversas difíceis precisam ter. E nem sempre é porque você é casado ou é um problema de homem e mulher. Às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema de autoestima, que ela vai gastando, achando que vai suprir ou vai resolver um problema, que na verdade não está resolvendo. Ela só está criando um outro problema, uma outra bola de neve que ela está fugindo. Sim, verdade. Caraca, isso é... Eu também fiquei aqui pensando. Não, eu comecei a lembrar de várias amigas também que muitas vezes compram, onde que eu tenho vários memes desse na internet, né? Deixa meu marido ver a fatura do cartão, não sei o quê. E eu acho que é muito legal e a gente... Por isso que o nosso nome é IntegraCast, que a gente fala, né, de algo bem integrativo. E eu gostei isso que, nessa tua fala, que você envolve todos os aspectos da vida da mulher, né? Então, se você tem uma família, vamos rever isso tudo aqui dentro da tua realidade familiar. Se você tá com a tua autoestima baixa, você está comprando muito excessivamente, tentando regular uma emoção com as compras, então vamos resolver isso aqui também. E não é só aquele negócio que minha empresa quer te empurrar um serviço e pronto, né? Não é isso. Você consegue ter esse olhar também integral da mulher e eu acho que isso é muito interessante. Quando que foi que vocês despertaram para isso? Então, da onde o ponto que surgiu a empresa, né? E eu sempre falo para os meus colaboradores o seguinte: se vocês são pessoas que vocês gostam de tudo Ctrl+C, Ctrl+V organizado, não dá para trabalhar comigo. Eu tô me reinventando sempre. Onde tem mudança, onde dá para se adaptar. Então, a minha família, o meu pai tinha problema com bebida. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito. Minha mãe foi a mulher que ela guardava dinheiro, ela era manicure, mas a gente tinha meus pais, né, juntos. A gente tinha escola particular, a gente tinha transporte. Tudo de educação que eles poderiam nos dar, eles deram dentro das condições dele. E aí eu vi o meu pai ganhar muito mais que a minha mãe. Meu pai trabalhava embarcado. E meu pai sempre era enrolado financeiramente. E a minha mãe trabalhava com manicure ali de sol a sol. Ganhava muito menos que meu pai. Só que muitas das vezes ela emprestava dinheiro pro meu pai. Caraca. Então tá muito sobre a administração. E aí quando a gente pega esses aspectos, e aí eu falo sobre finanças, quando começou, meu irmão começou, pediu demissão do emprego dele. E ele começou a ajudar amigos. Não surgiu de, acordei hoje, vou fazer uma consultoria. Não. Quero fazer uma empresa. Começou de, um pede ajuda, o outro pede ajuda, outro pede ajuda. Eu comecei a entrar controlando mesmo o financeiro, não na parte operacional que eu tô hoje. Eu fui fazer faculdade e tudo mais. Só que o que a gente entendeu? Na verdade, o nosso objetivo como empresa não era entrar na parte business, era ficar na parte de pessoa física. Porque a maioria das pessoas não entende o seguinte: se a sua conta pessoal tá ruim, a tua empresa também tá. Sim. É uma única coisa. Então, a gente começou a focar o quê? Na pessoa física, de mudar a mentalidade das pessoas, de trazer uma educação financeira. E quando eu falo de finanças, as pessoas sempre pensam assim, a gente tem que economizar. Nem sempre, gente. Isso está muito mais sobre os seus motivos de vida. Está muito mais sobre o que você quer. Por isso que eu falo com o meu cliente o seguinte: onde você quer estar? Você está juntando dinheiro por qual propósito? E aí eu falo, eu tenho clientes que têm 20 anos, 30 anos, vamos botar 25 anos, que moram em São Paulo, que tem um salário de 20 mil reais. Só que tem um salário de 20 mil, gasta 30. Eu tenho famílias que gastam 44 mil no cartão de crédito. Nossa. Então, assim, o Brasil, ele está sediado em 95% da nossa população ganha menos do que, ganha um salário mínimo ou até 2 salários mínimos. Então, a gente tem um outro percentual que é muito menor. Só que a gente vê pessoas endividadas endividando cada vez mais e a gente vê pessoas ricas crescendo muito mais. Então, o que eu sempre falo, vamos olhar o comportamento das pessoas que estão com dinheiro, o que elas estão fazendo? Sim. Geralmente, as pessoas que ganham menos nunca pedem desconto. Verdade. Quem ganha menos não pede desconto. Agora, você senta com uma pessoa que tem condição financeira, que a primeira coisa que ela vai perguntar é a seguinte: quanto é? Se eu pagar à vista, tem desconto? Nós, como brasileiros, até como mulheres, a gente copia maquiagem, a gente copia roupa, a gente copia estilo, mas às vezes a gente não copia práticas para que a gente continue fazendo e melhorando cada vez mais. Então, tem horas que quando a gente vai falar sobre finanças para a mulher, às vezes a gente só tá colocando a nossa energia, a nossa concentração em uma área, né? Colocando ali as nossas frustrações em compras, quando na verdade a gente tem uma vida inteira para usufruir de muita coisa. Mas se a sua cabeça não tá no lugar, o seu bolso também não vai estar no lugar certo. Caraca,
Isso é muito Nossa, real. gente, eu tô passada. Você tava falando, eu tava até anotando aqui um negócio que eu até queria te perguntar, né? Às vezes a gente tem muitas crenças com relação ao dinheiro, né? Você falou dessa questão do pedir desconto, do sempre ficar pechinchando, e às vezes a gente tem uma crença até de escassez mesmo, né? De que vai acabar, vai faltar, e a gente precisa comprar muito barato, porque vê vantagem. O brasileiro já tem um pouco disso, né? De ver sempre uma vantagem ali nas coisas. Então, você percebe que isso também é algo frequente nas mulheres, essa crença muito de escassez, e aí por isso que eu não compro algumas coisas, porque eu acho que eu não vou mais ter dinheiro? Ou você percebe que as mulheres, elas são mais desapegadas com relação a isso? Acho que vai muito de perfil de pessoa. Tem mulheres que são muito econômicas e geralmente, eu sempre falo o seguinte, quem foi teu pai e tua mãe? Porque eles são as suas primeiras referências como ser humano. Tem uma palavra que diz assim, ou você repete ou você repele. Geralmente, quando você pega uma mulher em que a mãe dela passou dificuldade financeira, você vai ver que ela é uma mulher controladora demais, ela é uma mulher que segura muito dinheiro, ela é uma mulher que sempre tem reserva. Ou então, você vai ver essa mulher falando a seguinte coisa, deixa eu viver. Eu passei a vida inteira sempre sendo presa, sempre sendo controlada, sempre não tendo, então eu quero viver. Por isso que eu falo que, quando a gente sabe quem a gente vai definir a nossa rota, até mesmo quando o assunto é financeiro. Então, por isso que eu digo o seguinte, finanças, quando as pessoas falam exatamente sobre esse aspecto, a gente precisa saber quem nós somos, qual a nossa crença, de onde a gente está indo, do que a gente quer para a nossa vida. Porque nem sempre uma mulher que ganha um salário mínimo, significa que ela tem que ganhar mais. Se você não controla as suas finanças quando você tem um salário mínimo, você não vai controlar quando você tiver 2, quando você tiver 10 ou quando você tiver 100. Não adianta. Tem gente que tem um salário mínimo e vai ter uma vida melhor do que quem ganha 10 mil reais. Eu sempre falo uma comparação, principalmente para as minhas clientes mulheres. Tem uma pessoa que ganha 10 mil e tem uma pessoa que ganha 100 mil. A pessoa que ganha 10 mil, ela paga todas as contas, vive, aproveita, viaja 2 vezes por ano, nananana, e todo mês ela guarda 2 mil reais em conta. E tem uma pessoa que ganha 100 mil e ela sempre pede dinheiro emprestado porque ela gasta 100 e ela está devendo mais 20 mil para alguém. Quem tem mais dinheiro? A de 10 mil, com certeza. Então não é sobre quanto você ganha. Sim. É sobre como você administra. Então, eu acho que isso... Eu ia até te fazer uma pergunta, mas acho que isso já até responde um pouco, né? Como as mulheres podem seguir um orçamento, assim, mais eficaz, que atenda às suas necessidades, objetivos financeiros, mas acho que você falou que é a questão do autoconhecimento, né? É saber quem você é. Então, assim... o teu trabalho, eu acredito que seja focado nisso, né? Você falou que faz uma terapia antes com a pessoa. Respeita todos os terapeutas, psicólogos. Não, sim, claro. Mas dentro da tua... Você usa a palavra triagem, né? É uma triagem, né? Isso. Mas assim, você tem alguma dica, além do autoconhecimento, né? De investimento, né? Que as mulheres podem fazer para aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo? Tanto mulheres, claro que quando tem ali uma família alinhada, né? Tem que estar em comum acordo, todo mundo junto. Mas para mulheres também que são independentes, né? E trabalham. Sim. Como é que você acha que a mulher pode se organizar nesse sentido? Uma dica, né? Uma dica. Primeira coisa, se você é casada, seu dinheiro não é seu, é da sua família. Se você vai comprar alguma coisa, a gente tem às vezes aquele senso que eu sou independente, eu trabalho, eu posso viver da forma que eu quero dizer. Não. Você tem um acordo ali com a sua família, com o seu marido. Então, primeira coisa... O que você deseja comprar, conversem. Isso vai diminuir 60% dos problemas como casal. Segundo, que eu acho que para mim é um princípio muito importante. Quando a gente fala sobre finanças, as pessoas pensam que é entrada e saída. Não é só entrada e saída. E não é só eu tenho que diminuir o meu padrão de vida muito para eu poder fazer muito dinheiro. Quem disse que talvez uma pessoa prefira morar numa casa melhor do que sair todo final de semana? Vai de pessoa para pessoa. Então, qual dica que eu dou? Antes de iniciar um mês, coloca ali no papel todas as suas contas. Coloca no papel, pensa antes de agir. As pessoas geralmente recebem um dinheiro, pagam conta e depois ficam, meu dinheiro foi embora. Não é. Pensa primeiro, vamos administrar primeiro. Então, cara, cria ali a sua planilha financeira. Cria ali, se você tem o hábito de comprar coisas parceladas, coloca ali quantas parcelas, porque aí você vai entender qual o time ali, qual o limite que você tem para você comprar outras coisas e para você ficar sempre dentro do seu salário. E segundo, ninguém vive só de salário.
A gente precisa fazer outra renda. A gente começou aqui falando exatamente sobre isso. O que é fazer outra renda? Cara, tem gente que vai lá em casa e diz que o meu brigadeiro é o melhor brigadeiro do mundo. Cara, já pensou em vender para os seus amigos? Porque às vezes a gente quer criar um negócio, quer criar uma empresa, a gente tem que ter loja, tem que ter forno, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Todo negócio tem um processo de teste. Então, começa com o que tem. Começa com os seus amigos. Eu sou sozinha, mas eu adoro tirar foto. Já pensou em tirar foto para tuas amigas no final de semana e você cobrar, às vezes, um preço mais barato? É sempre ter uma outra renda. Para mim, o maior investimento que uma pessoa pode ter é ter uma outra renda. Segundo, vive dentro do teu salário. Porque outra renda já diz. Compõe outra coisa, não compõe tudo, entendeu? Sim. Brasileiro, a gente precisa, às vezes, ser claríssimo. Eu digo que eu sou quase transparente. Por quê? Vive dentro do seu salário. A tua renda extra vai para você fazer um investimento, para você guardar no CDB, para você investir no Tesouro Direto, para você pensar ali na tua viagem que você quer fazer. E eu sempre digo o seguinte, você quer viajar? Viaja, mas primeiro você tem o dinheiro para depois você viajar. Porque as pessoas geralmente viajam para depois pagar a dívida. Aí quando você está terminando a dívida do cartão de crédito, você faz outra. É igual bola de neve. Sim. Entendeu? E não é assim. Então são dicas práticas. Primeiro, cria uma planilha. Coloca ali todas as suas despesas, coloca o quanto que você tem de salário, e aí você já vai entender. Consigo com o meu salário pagar tudo? Não consigo, então tenho que fazer alguma outra renda. Cara, tem Uber, tem o que você é bom, tem as coisas que você gosta, e você pode fazer ali. Você consegue ganhar renda extra hoje em casa. Por isso que eu falo que as próximas gerações, daqui a 6 anos, as pessoas acham que eu vou ficar milionária quando eu tiver 40 anos, 30 anos. Gente, já tem gente que tem 18 anos e já começa a faturar o primeiro milhão. Sim. E a pessoa, às vezes, não levanta e pega um trem lotado. A pessoa tá dentro de casa, na internet. Antes, nos tempos lá da minha avó, internet, eu sou do tempo que a televisão era aquele gabão. Caixote. E o caixote. E o computador era link de escada, que meu pai trabalhava embarcado. Então, a gente só podia usar a internet depois que ele ligasse. Depois da meia-noite, que era de graça. Era uma coisa só realmente para trabalho. Hoje em dia, não. Só para trabalho de escola. Hoje em dia é para trabalho. A gente ganha a vida, principalmente depois da pandemia. Com certeza. Então, assim, quando as pessoas falam, eu não consigo, você não consegue pela tua desculpa. Dá para fazer. Sim. E tem aí, a gente pode entrar em vários assuntos. A maioria das pessoas sempre comparam Brasil com Estados Unidos. Brasil, você pode estar desempregado, mas você consegue sair de casa, você consegue ser frentista, você consegue vender alguma coisa no sinal, você ganha dinheiro. Lá fora você não consegue. Então, esse país aqui é o país da oportunidade. Sim. O problema é que as pessoas colocam muita desculpa. É a mentalidade, né? O que você falou no início. Eu ia justamente comentar sobre isso, né? Sobre a mentalidade que muitas vezes atrapalha a gente de viver as coisas, né? E quando a gente fica muito preso a essa mentalidade de que, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada, a gente se acomoda e deixa muitas vezes de viver oportunidades e até mesmo melhorar a nossa família por conta dessa situação, né? E o quanto que isso muitas vezes é prejudicial pra gente e tem um impacto significativo, até mesmo não só nessas crianças de escassez, né? Mas muitas pessoas que eu conheço que assim, não, tá bom do jeito que tá bom, a vida que tá, tudo bem, pode estar mesmo, né? Mas será que a gente não pode viver de uma forma melhor? Eu acho que quando a gente fala de dinheiro e até... tem também, eu acredito que um conceito religioso atrás disso, né? Que a gente acredita que a gente não pode ter muito dinheiro, que é pecado, que... Desculpa até te interromper, gente. Eu sempre vou dizer isso. Gente, Jesus tem prazer de ver todo mundo rico, Sim. tá? Ele ama ver todo mundo com dinheiro. Pelo amor de Deus, quando a pessoa fala isso, me dá até coceira. Dá coceira. Ele tem prazer, gente. Pelo amor de Deus, deixa o povo enricar. E eu percebo muito isso, né? Até de fala de pessoas muito religiosas que, é pecado, os ricos não vão herdar o reino dos céus. Vai herdar. Lá vai. Lá tem riqueza. Tem riqueza. Sim. E eu acho que muitas vezes a gente traz isso pra nossa vida e a gente acaba utilizando essa mentalidade também como desculpa para crescer. Uhum. E às vezes a gente só se conforma em sobreviver, quando na verdade a gente pode viver uma vida abundante. Sim. Então eu acho que quando você traz essas questões, eu acho que a gente precisa também pensar sobre essa
essa nossa mentalidade, as nossas crenças, se de fato a gente tem vivido uma vida abundante ou se a gente só está sobrevivendo. Se você também quiser só sobreviver, tudo bem, é a vida que você escolheu. Mas eu acho que o importante e uma coisa que eu queria frisar muito é a gente pode ir além. Pode. Só que para isso a gente vai precisar mudar a nossa forma que a gente pensa e também mudar os nossos comportamentos, administrando melhor as nossas finanças, tendo uma renda extra. Mas eu acho que tudo isso que você falou é muito importante, até porque a gente vê que tem pessoas que, inclusive, tiram a própria vida por conta de questões financeiras. A pandemia foi muito resultado disso. Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente falar, né, dessa questão, até porque é algo que coloca muitas vezes a vida das pessoas em risco e dos familiares também. Porque numa situação dessa, todos os familiares são impactados. Sim. Então, eu acho que não é só uma questão de, quero ficar rico, ostentação de internet. Não. A gente está falando de conceitos que são básicos e que influenciam na vida e na família das pessoas. Sim. E sobre, assim, investimentos, né? Você poderia, assim, de forma, vamos dizer, prática e fácil, até pra gente aprender também. Hoje, né, Brasil, quais são os investimentos que você acha que vale mais a pena fazer? Em questão, assim, de CDB, eu não sei muito bem, não. Tesouro direto, ou vale mais a pena comprar mesmo terreno, construir kitnet, que o pessoal falava muito isso, construir kitnet e alugar. O que você acha que hoje está valendo mais a pena? Então, isso é um assunto bem polêmico. Né? Ih, gente, olha, é sempre eu que puxo a polêmica. Vamos lá, gente. Eu, particularmente, eu vivo de aluguel. Sim. Porque hoje é muito mais fácil. Se a gente for parar para ver, a gente tem uma parceria, né, com um banco de investimento. Por quê? Dentro da consultoria, o que a gente sempre fala? Ou você vai fazer bem controle e administração, ou você vai fazer bem investimento. Não dá para fazer os dois. Então, nós temos espaços separados e pessoas separadas para poder controlar isso. Vou falar um pouco do que eu vejo, tá? Você vendeu uma casa e você quer comprar uma outra casa e tudo mais. Primeira coisa que eu vou te indicar. Antes de você fazer alguma coisa, não faz nada, não. Bota o dinheiro numa aplicação, no investimento, bota no CDB da vida. Deixa falando comigo. Primeira coisa, lá no carro. bota no CDB da vida. Pensa um pouco, não vamos agir por emoção. Porque muitas das vezes o dinheiro em que você coloca ali rendendo, vamos dizer num CDB, vamos dizer num tesouro direto e até outros investimentos em bolsa de valores, e aí vai muito mais para uma parte técnica, né? Temos pessoas, sabe, muito especialistas para isso, eles vão dizer até muito melhor do que qualquer fala minha. Só que, muitas das vezes, a gente tem pessoas que têm R$1 milhão, R$1,5 milhão, e geralmente, quando ela coloca um determinado investimento, a pessoa tem ali um rendimento de 18 mil por mês. Você que não consegue morar de aluguel com 18 mil e você continuar deixando o seu 1 milhão e crescendo ele cada vez mais? Sim. Então, por que a maioria das pessoas não faz isso? Não faz Por quê? Por quê? Geralmente a gente faz alguns por quê, entendeu? Então, a gente tem CDB, que são coisas que todo banco tem, que hoje o CDB ele está rendendo muito mais do que a poupança. É o primeiro passo. Não sou aqui anti qualquer coisa, não. Mas se está rendendo mais, e é uma coisa que você não perde o seu dinheiro, é uma coisa que você não perde rentabilidade do seu valor, por que não? Você consegue fazer isso tanto em um banco físico quanto em um banco digital. Então, é o primeiro ponto. Segundo, que é o que eu sempre falo, quando você começa a investir o seu primeiro 1 mil, você não quer parar, gente. É um negócio bom. Você vê lá, ó, entendeu? Você vê lá rendendo. Então, a primeira coisa, CDB, Tesouro Direto, Bolsa de Valores. Só que a única coisa que eu sempre vou dizer assim, não há investimento que vai render mais do que você investir no seu próprio negócio. Se você tem um negócio, para pensar se talvez reinvestir nele não vai te dar mais lucratividade do que você colocar em qualquer lugar. Caraca, legal. Gostei disso, hein? Gostei. Olha aí, mas você tá fazendo isso já, Tô fazendo, verdade. Tô fazendo certo, então. Tá fazendo certo. Muito interessante isso. E você quase não ouve ninguém falar isso, por exemplo, do que você falou agora, de reinvestir no seu próprio negócio que você... Sim, gente, mas é só... É óbvio, né? É uma coisa prática. Primeiro, que eu sempre falo, antes de investir, você tem que ter reserva. Claro. O que é reserva? É no mínimo 3 meses, 6 meses para você manter ali os seus pagamentos. É a primeira coisa. Uma pandemia, exato. Coisa, primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente vai falar sobre investimento. Já parou para pensar que se às vezes você mudar o tamanho do seu escritório ou do seu estúdio, você pode atender mais pacientes? E talvez você possa colocar mais pessoas ali para trabalhar? Aí começa assim, mas aí eu tenho que ter um monte de funcionário, não tenho que fazer nada. Não, gente. Se a primeira coisa que eu sempre digo, quer ser rico? Então entenda que você vai trabalhar.
Oh. As pessoas, quando as pessoas vão falar de dinheiro, as pessoas falam o seguinte: eu quero ficar rico para eu poder ir viver em Bahamas. Eu falei, então, hoje eu tenho mudado um pouco da política. Hoje na empresa a gente tem alguns produtos teste, um deles é gestão. O que é a gestão? O cliente sai e a gente controla ali toda a parte financeira do negócio dele. Aí eu falo, gente, eu vou mandar esse cliente para Bahamas. Entendeu? Começamos para Bahia. Minha cliente já foi para Bahia, agora a gente vai mandar outros para Bahamas. Entendeu? Porque vai ficar difícil, né? Às vezes o próprio dono atrapalha o próprio negócio dele. Mas, falando em relação a isso, é muito mais fácil você investir em algo que você domina. Claro. Você domina a tua área? Tu ama a tua profissão? Então, cara, às vezes você vai investir em coisas que são mínimas. Às vezes você vai investir num conforto para o teu cliente, às vezes você vai investir em espaço, às vezes você vai colocar um outro produto. Vou dar um exemplo aqui básico. Dentistas. Começou uma onda que antes só existia manutenção, limpeza e tudo mais. Beleza. Agora começou a surgir lente de contatos, lente de porcelana, botox e outras coisas mais. O que vai dar mais lucro? Você fazer um curso e trazer isso para o teu negócio, que você não, dentro de um mês você pode não só atender um cliente, mas atender muito mais. Ou você pegar lá 20 mil e você deixar na poupança guardada ou no CDB. O que dá mais dinheiro? Fazer o curso. Você vai dobrar esse dinheiro. Então vamos trabalhar, gente. Vamos botar o Brasil para trabalhar, mulher para trabalhar, gente. Vamos investir na gente. Meu pai me falou esses dias, você tá trabalhando muito. Falei, pai, mas para mim ficar rica é só assim, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, o dinheiro gente. não vai cair do céu, não vou ganhar na loteria. Dizem que é mais fácil. Eu esqueci, não sei o que é mais fácil. Não sei se é... Eu não lembro o que era do que ganhar na loteria. Porque, assim, é muito difícil ganhar na loteria. Você pode apostar, tipo, a vida toda e não ganhar. Mas esse é ótimo que você falou. Vamos parar para pensar, vou fazer uma analogia prática. Sim. Vamos dizer as pessoas que jogam não, né? Que, querendo ou não, é um jogo. Que você paga ali teu bilhete e toda semana, né? Para ser sorteado no dia de domingo ou algo do tipo. Já parou para pensar quantas semanas tem? 5. 5 vezes 5. Aí bota 5 vezes o ano inteiro. Sim. Ao invés de você ficar ali investindo na sorte, se você tirasse toda semana R$5 para você colocar numa conta, você teria, às vezes, mais dinheiro do que o prêmio que você está concorrendo. Caraca. Isso São mesmo. coisas básicas. Sim. Não tem como inventar roda, gente. Só que, às vezes, é mais fácil você investir e achar que você vai ganhar pela sorte do que você mudar a tática. Sim, por isso que a gente falou da mudança da mentalidade, né? E o brasileiro tem muito disso, de querer enriquecer muito rápido, né? Então, hoje... E acho que essa geração que tá vindo também quer tudo muito rápido, né? Então, acho que muitas vezes a mentalidade... Eu conheço muitas pessoas que jogam e que falam isso. Não, porque eu tô sentindo que a minha hora vai chegar. Eu tô sentindo que daqui a pouco sou eu. Cobra, mas já tá... É jogar no bicho. Mas já faz isso há tantos anos e, de fato, se pegasse aquele valor e investisse, né? E aí a gente vê que talvez não seja nem só uma questão financeira, mas até um próprio vício em estar fazendo aquilo ali, né? Então a gente precisa modificar a forma como a gente vai pensar sobre a administração do nosso dinheiro, porque de fato, se você for ver, muitas vezes você acaba ganhando, rentabilizando muito mais do que se você ficar jogando jogos de azar, né? E... Não, só pra É porque ela tava falando, eu fui anotando aqui umas coisas, só que a gente já foi pra outros assuntos. E eu sempre tenho muita pergunta pra fazer. Mas, não, era só um comentário que eu queria fazer, que eu achei muito interessante, né? Assim como o Carol tava falando. Porque muitas vezes a gente não tem esse insight de investir na gente, né? A gente acha que, não, é bobeira, é melhor eu pegar esse dinheiro e eu colocar em algum lugar, deixar lá parado. Só que muitas vezes a gente não tem essa educação financeira, então tem gente que pega tudo e bota na poupança e a rentabilidade é muito mais baixa, né? Então, perdão, até te cortar. As pessoas ficam com o nome sujo, mas tem dinheiro guardado. Exatamente. E quantas vezes se a gente estivesse colocando o nosso dinheiro e a nossa energia naquilo que a gente sabe fazer, o quanto que a gente conseguiria aumentar muito mais o nosso rendimento financeiro por conta disso. Então, eu achei que, tipo assim... Não, eu amei, assim, abriu bastante minha mente o que você falou. E, Natália, pra gente finalizar, fala um pouco, assim, como é que funciona o teu trabalho ali na empresa, a tua empresa, né? Como é que vocês fazem esse trabalho? Como é que a pessoa acha vocês? Como é que ela conversa com vocês? Se é pra todo mundo? O que você acha sobre isso? Então, muito interessante. Finanças é pra todo mundo. É pra todo mundo. É desde o teu filho pequeno. Porque se você...
sabe administrar a tua casa e vê e o seu filho vê o seu comportamento, é um filtro. Eu digo que filhos são esponja. Se você é organizado financeiramente, provavelmente seu filho também vai ser. Mas se você é desorganizado, não tem como amanhã você se perguntar por que seu filho entra em trabalho, sai em trabalho e vive endividado. É muito aquilo que a gente vê. Hoje, lá na empresa, nós éramos uma empresa focada muito em consultoria pessoal e empresarial. Hoje, nós somos a Impacto Gestão Empresarial, né? Focados em finanças. Quem é a nossa persona? Quem que é o nosso público? Nosso público é de pequeno e médio porte. Desde mulheres a empresários. Quem a gente foca? A gente foca não no macro, não no cara que já é grande. Quem já é grande, claro que a gente tem produtos para esse tipo de cliente, mas a gente quer os clientes que têm dificuldade financeira, que não sabem administrar, que ganham 20 mil, que ganham 60 mil, ou então pessoas que têm ali, ganham seus 5 mil reais, 4 mil reais, vivem dizendo que tem problema financeiro, que precisam ganhar mais, que o chefe não valoriza, por isso que o dinheiro não rende, que não sabe para onde o dinheiro está indo. Esse é o meu público. Porque é isso que a gente sabe fazer. Eu estava até falando ali fora que eu falo tanto de financeiro que de vez em quando eu até me perco. Porque já é natural. É a gente amar fazer o que a gente faz. Então, hoje lá na empresa, a gente atende desde consultoria pessoal, consultoria empresarial e é nichado por faturamento. Por quê? Porque não dá para eu cobrar para um cara que tem um faturamento de 100 mil o mesmo valor que um cara que está iniciando. Ele precisa aprender. Então, ele precisa focar no negócio dele. E eu sou a ponta para auxiliar. Se o negócio dele não vai bem, não tem como ele me pagar e não tem como as coisas irem bem. Então, por isso que é literalmente algo para investir. Segundo, a gente tem BPO financeiro. O que é BPO financeiro? São para as pessoas que estão começando, que já estão com o negócio já crescendo, mas são pessoas que às vezes pagam conta atrasado. E aí eu sempre falo o seguinte, o que é o BPO financeiro? Eu administra as suas contas de forma realmente administrativa. A gente tem um acesso bancário, a gente cadastra ali as contas e as pessoas só acompanham aquilo para poder fazer os aceites de pagamento. Então, eu sempre digo o seguinte, um salário geralmente de uma pessoa para poder administrar é entre R$ 1.500 a R$ 2.000. O meu pacote é muito mais barato e você não me paga INSS, FGTS, férias e nem te processo. Não tem como. Segundo, a gente também tem contabilidade, a gente tem parceria de jurídico. Nosso propósito é ser um lugar que o empresário ele consiga resolver os problemas dele de forma rápida, até recrutamento e seleção. A gente foi crescendo conforme a dificuldade dos nossos clientes. Então, quem começa, né, o micro e pequeno empreendedor, ele geralmente não é a pessoa que teve tempo para estudar, para conhecer de finanças. Então, antes de eu falar de finanças, eu vou falar sobre educação financeira. Eu vou perguntar como é que é a tua casa, qual é o teu propósito, o que você quer. E aí a gente vai traçar controle financeiro, custo fixo, custo variável, que tem que ser pouco, reserva financeira para a gente chegar ao investimento. E qual o propósito que eu falo isso? Ontem a gente fez até uma rodada de negócios com os nossos clientes, batemos um papo lá dentro sobre como é que está crescente. O que é a cabeça do empresário? E aí fecha muito com o que a gente começou. Eu amo esse negócio. Exemplo para você, eu amo financeiro, amo fisioterapia, gosto do meu negócio. Amo, perfeito. Só que amar não significa que você tem que viver com ele a vida inteira. Então você pode fazer outros negócios. E isso é uma coisa que o brasileiro precisa entender. A gente precisa ter outros negócios. Diversificar a renda, ter coisas funcionando sem a gente. Então, foi um cliente que começou conosco com um negócio e hoje ele tem 5. Gente, a gente tá fazendo essa consultoria. A gente quer fazer tudo. Hoje ele tem 5. Hoje ele consegue trabalhar de casa. E por que eu falo que hoje ele consegue trabalhar de casa? Porque eu nunca vi empresários ricos, eu vou dar um exemplo, que são inspirações para mim, Natália Arcuri, Arão Henrique, Gustavo Cerbasi, várias Flávio pessoas Augusto. aí, Flávio Augusto, Navarro. Eu nunca vi eles falando que eles enriqueceram e eles estão em casa sem fazer nada. Eles estão em casa controlando o negócio deles. Então, para mim, crescer, ser feliz financeiramente é isso. A gente ter várias fontes de renda, a gente ter o nosso CDB, a gente ter a nossa mentalidade, a gente falar sobre doação. Porque quem é evangélico ou de alguma religião vai falar sobre dízimo. Quem não é, vai falar sobre doação. Ninguém que enriquece faz o seu enriquecer sem pensar no o cuidado ao próximo, de ajudar o próximo. Então, a gente tem que ajudar. Se a gente quer crescer, a gente precisa também entender que alguém um dia nos ajudou. Então, cara, se tem um negócio começando, se tem um curso que você pode oferecer para alguém, cara, doa. Faz isso de bom grado. E sobre todas as coisas, estudem.
Leiam, tenham tempo para poder ver as especializações de negócio de vocês. Então, o nosso negócio é isso. É um mix de coisas com o objetivo sempre de ajudar o pequeno e médio empreendedor, empresário, até o grande porte tem um estratégico lá para poder ajudar ele, porque aí a gente vai falar sobre visão de negócio. E aí eu falo muito, quando a gente sabe que a gente não adianta eu colocar um cara que tem um faturamento às vezes de 1 milhão dentro de uma consultoria. Ele não precisa disso porque ele já tem o financeiro dele. O que ele precisa é o quê? Meu negócio está indo bem aqui. O que eu posso melhorar? O que eu não posso melhorar? O que eu controlo com DRE? Geralmente tem muitas empresas grandes que não têm um DRE, que é um demonstrativo de resultado. Então é isso que a gente busca. Trazer algo que realmente vai falar sobre a necessidade daquele cliente. Não um Ctrl+C, Ctrl+V, não gosto. Ai, amei, não Natália. Gente, eu tô aqui. Já quero fazer a consultoria aqui toda. Natália, muito obrigada por ter vindo, tá? Foi potente assim mesmo. E assim, e agora falando de forma mais pessoal, você como mulher, eu achei você muito firme e com muita certeza do que você falou. Tipo, me convenceu agora. Além de gestora financeira, um poder persuasivo. Já apanhei muito pra gente ser sincera. Por isso que a gente a mulher tem que se posicionar. Gente. Sim, e eu amei isso, assim, acho que não só falando do teu serviço, né, do teu produto, mas acho que como mulher, assim, você nos deu uma aula de posicionamento, tipo assim, amei, assim, de verdade, obrigada por ter vindo. 2 em 1, tá vendo? E Natália, pra gente finalizar, queria que você deixasse um recado, principalmente pras mulheres, pode ser voltado pra área financeira, ou pro que você quiser falar na nossa câmera ali do recado, pra gente fechar com chave de ouro, de riqueza. Vamos lá. Mulheres, a única coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte: vocês podem o mundo, nós podemos o mundo. A gente vai poder tudo que a gente quer. Independente do cenário que a sua vida financeira esteja agora, entenda, vai passar se você começar a se movimentar. Quando a gente vai falar sobre, às vezes, muitas das vezes a gente tem mulheres que estão dentro de um casamento, dentro de um negócio, ou talvez até dentro de um emprego por uma necessidade financeira. Primeiro você começa a fazer o mínimo para você chegar ao máximo. Então, reduza suas dívidas, pare de gastar coisas que você não tem necessidade, invista em cursos. E aí você pode falar assim: Natália, eu não tenho dinheiro, como é que eu invisto em curso? Tenho certeza que se você está me vendo, você tem um computador, você tem um telefone, você tem alguma coisa. Então vai comer livro, vai ver vídeo, tem um monte de vídeo de graça no YouTube, tem um monte de coisas que vão enriquecer você. Você precisa, primeiro, definir uma roda. Qual é o lugar que você quer chegar? Depois você tem que trabalhar isso. Pessoas que sabem o que quer, têm constância no que fazem. Meninos vão se comportar como meninos, e adultos e mulheres adultas vão se comportar como mulheres que sabem o que quer. Então, vamos embora. Caraca, arrasou. Muitas palmas. Obrigada, Natália. Obrigada mesmo pela participação. Agradeço. Gente, assim, tipo, compartilha muito, né? Curte, compartilha, comenta e manda pra muitas mulheres que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né, Lu? Eu tô assim, Sabe quando você termina um podcast e você não sabe nem como terminar? O que eu vou falar? Eu tô assim... Só obrigada, gente. É tanto tapa na cara que a gente recebe aqui, né? É tanta tramontina que chega a doer. Mas, Natália, muito obrigada. Assim, o teu trabalho é incrível. Não só o teu trabalho, né? Mas eu acho que a tua história é uma inspiração para muitas pessoas. A gente começou falando sobre as histórias, né? Então, a tua história é uma inspiração. E te ver hoje nessa posição de que deu um 360 aí na vida... né? E hoje você poder trazer essa informação, essa riqueza para tantas mulheres, eu só tenho a te agradecer, porque de verdade a gente aprendeu demais hoje aqui com você. Ver esse teu posicionamento e esse outro lado que muitas vezes não é falado. No Brasil a gente não estuda sobre educação financeira, infelizmente, isso a gente deveria aprender lá na escola, e por isso que muitas vezes a gente se endivida, a gente tem uma vida totalmente diferente aí do que a gente poderia ter. Então, eu só queria mesmo te agradecer por trazer tanta informação e informação para as mulheres, né? Que muitas vezes, como você começou a falar, não está muito no mercado de trabalho, ou então tem um salário diferente, mas que ainda assim a gente pode fazer dar certo, a gente tem possibilidades e a gente precisa... como é que é o nome daquilo? Da manga. Ah, tá. Arregaçar as mangas. Da manga. Arregaçar nossas mangas e ir pra cima. E você mostrou isso aqui de forma fenomenal. Muito obrigada. Obrigada, Eu que agradeço, Natália. gente. Obrigada. Tchau, gente.